Olá a todos, mais uma vez, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão dos Jogos aos Montes e bem-vindos a mais uma subsessão de escrita criativa. Bem-vindo, Bruno, gosto muito da tua celeridade. Ainda bem que aqui estás, e algum diz que o teu gênio para o game design vai ser fulcral para a sessão de hoje, porque hoje vamos trabalhar e ouvir o Weatherman do Dead Sarah, ou dos Dead Sarah, não faço a mínima ideia, não conheço. Boa noite, Olinda. Tu faz contas. Não é para contar quantos anos é que a Biblioteca de Marvila fez, pois não? Ora bem, o que é que nos traz aqui hoje? Como anunciado ontem e reforçado hoje nas redes sociais, hoje vamos falar do Karlslinger. O que é o Karlslinger? É uma das primeiras classes que eu desenvolvi para a quinta edição de Dungeons and Dragons. Não tive ainda a oportunidade de a implementar devidamente. O que é que eu quero dizer com devidamente? Olá Marta, muito boa noite, seja bem-vinda à transmissão. O que é que eu quero dizer com não ter testado ou implementado devidamente o Karlslinger em contextos práticos de sessão? Os meus jogadores já se cruzaram com Karlslingers, mas ele sempre foi numa questão de roleplay, sempre foi numa questão de flavor, e nunca houve propriamente a necessidade de rolar dados e testar as mecânicas que compõem a personagem. Mas posso já dizer que há aqui umas questões que me causam um bocadinho de comichão, que se prende nomeadamente aqui com os níveis. Há aqui um período qualquer, não estou em erro, é aqui entre o quinto e o oitavo, que é mais crítico, em que temos muitos níveis, na minha forma de ver, em que não há qualquer tipo de bónus, não há qualquer tipo de progressão para o personagem. Mas já lá vamos, uma coisa a cada vez. Para começar, aquilo que aqui veem é um copy-paste mais direto possível daquilo que está no meu homebrewery, e como o prometido é devido, depois de termos o Karlslinger limado e pronto a ser testado, eu irei certificar-me que toda a gente que esteve presente em stream irá receber o Karlslinger no formato do homebrewery e pronto a usar. Depois, se puderem, partilhar o feedback daquilo que recolheram nas vossas sessões de jogo, fico-vos devidamente grato. Ora bem, qual é que é a premissa do Karlslinger? O Karlslinger, a premissa para o Karlslinger, o melhor exemplo que podemos dar é o Gambit do X-Men. Ok? O tipo do bastão, tinha umas cartas que lhes dava tipo um efeito de laser ou de energia, e ele mandava as cartas explodiam em contato com coisas. Pronto, o Karlslinger é mais ou menos isso. E o Karlslinger está dividido em dois arquétipos. Temos um que é um Karlslinger puro duro, em que ele efetivamente usa as cartas com essa componente do Gambit, no sentido em que... No sentido não, na diferença em que, enquanto que o Gambit tem apenas aquela questão da energia, o Karlslinger consegue dar uma série de efeitos elementais às cartas, como banhá-las com chamas, com gelo, até mesmo com ácido. O outro arquétipo é o arquétipo... está-me a falhar o nome, o oráculo, exatamente. O oráculo prende-se mais à questão da adivinhação, à questão da ilusão, da manipulação, da deturpação, não da realidade, mas da percepção que se tem da realidade. É quase que um trickster
mas com um pouco mais de flavor, com um pouco mais de conteúdo. Mas bom, a premissa é essa. Estes primeiros parágrafos, na minha forma de ver, são inúteis para aquilo que nós estamos a fazer. São apenas flavor narrativo e até mesmo com alguns exemplos práticos de história para quem quiser implementar cardslingers na sua campanha e precisem de ideias no momento da criação do personagem. Ora bem, começando aqui pela questão da Quick Build. Na minha forma de ver, aquilo que é essencial para um cardslinger, independentemente do arquétipo, destreza e carisma. Destreza para a questão de manobrar as cartas, e até mesmo ter bónus no que toca a ataques e coisas como Sleight of Hand e coisas do género. E o carisma por causa, lá está, de toda a personalidade do quão exótico consegue ser ter alguém que tem este tipo de relação com algo tão invulgar como um baralho de cartas. Depois, a nível do background, dos vários disponíveis, o charlatão parece-me o mais óbvio, por causa da questão dos truques, das deturpações e por aí adiante. A qualquer momento, volto a reforçar, seja à vontade para dar o vosso input. Passando para as definições gerais. A nível de hit dice, um D8 parece-me razoável. Acho que não há necessidade de ir para um D6. Proficiências. Inicialmente fiquei na dúvida entre não ter proficiências em armadura, mas pegando também um pouco na questão de um gunslinger tradicional, não me causa espécie de overlight armor, mas também lá está aquela dualidade, porque faz sentido que um oráculo, um vidente de cartas, tenha proficiência com armadura. Não sei, por isso, entre não ter armadura e ter light armor, se calhar jogar pelo seguro, ter light armor e ter maior aquela inclinação. Qual a equivalência que faria jogar Slinger a uma das classes base? Rogue. Pergunta ao Bruno e eu respondo que a referência seria um Rogue. O Rogue é D6, deixa-me confirmar. Não, é um D8, o D6 é o Sneak Attack. Relativamente a armas, muito sinceramente, eu sinto-me inclinado a retirar o Simple Weapons e condicionar o Improvised Weapons para baralhar as cartas. E depois, a nível de ferramentas, como é óbvio, um baralho de cartas. O Saving Throws, também relacionados diretamente com as habilidades base, destreza e carisma. E depois, das habilidades à escolha, tudo à volta desta questão. Acrobatics. Se bem que o Acrobatics parece-me pode ser um bocadinho exagerado, dependendo do tipo de personagem que se quer construir. O Stealth também. Performance faz sentido por causa dos truques das cartas. Persuasão, não tão exagerado quanto estes dois, mas também tem o seu quê. O Nature, um pouco desmedido e acaba por estar aqui um pouco mais para encher do que propriamente a ter algum propósito. A minha questão seria, comentou o Bruno, quando estamos a tentar fazer algo novo, estamos sempre a tentar juntar duas ou mais classes para tentar fazer uma nova e, como tal, saber o que retirar um pouco de cada uma de forma a criar algo novo, mas não totalmente overpower. Começando pela questão do Bruno, que acaba por não ter uma questão. Eu percebo, e a nível de criação de conteúdo homebrew, tudo muito bem, nós vamos sempre ter algo já estabelecido como base e construir a partir daí. E lá está, por causa das semelhanças, eu tenho-me inclinado, ou pelo menos recordo-me que na altura me estava a inclinar mais para a questão do Rogue, mais por uma questão de flavor e mais por uma questão de, a nível de hit die e tudo o resto, me parece fazer mais sentido ser um D8
do que ser, por exemplo, um D6 ser equiparado a um Wizard ou algo do género. E lá está, a partir daí, a partir dessa questão, não usei mais nenhuma classe como referência, é apenas a questão do Rogue, e simplesmente construir por cima e garantir que no final acabo por ter algo distinto. A questão do Oracle varia com maior significância, mas já lá vamos para vocês perceberem o que é que eu quero dizer com isso. Mas também ainda não consegui arranjar grandes referências para essa questão. Comenta a Marta, também parece que faz sentido retirar o Simple e o Improvise Weapons, mas se calhar disso a proficiência em Daggers. Vou tomar aqui uma notazinha de riscar isto. Isto é vermelho. Improvise Weapons. Playing card 7. 7. E depois acrescentar aqui uma proficiência algures. Mais ciência. Daggers. A ponderar. Isto fica tipo a verde. Ups. E continua Bruno, imagina as classes base num círculo e a classe nova tem um misto de uma ou mais classes em tiers diferentes. Eu tenho que desenhar isto. Como está a passar pela cabeça. E sim, eu concordo com o D8, faz todo sentido. Em Daggers ou Tiny Weapons, se é que existe algo assim. Bem, com Tiny Weapons não... acho que não existe essa classe. A não ser que estejas a falar de uma coisa deste género. Uma coisa assim. Não é propriamente tiny, mas é discreto. Mas a partir do momento em que tu acrescentas essa proficiência, acho que basicamente estás a dar carta branca para todas as armas dessa categoria. Corrijam se eu estiver enganado. Mas, mesmo que eu esteja enganado, nada que uma conversa com o respectivo mestre de jogo não resolva. Continua Marta, mas tens classes que especificam quais as armas que tens proficiência. Exatamente. Nomeadamente Fighters e Paladins, se não estou em erro. E acho que até mesmo o Ranger, com a questão dos arcos. Regressando aqui às skills. E a qualquer momento vocês também podem pedir para passar para cima ou para baixo no documento, estejam à vontade. Aqui a nível de skills, eu sinto-me inclinado em retirar o Nature. A única razão que me leva a mantê-lo, lá está, era criar agenda. E quanto muito bater naquela questão de como ele consegue dar umas componentes elementares às cartas, a partir daí ter algum tipo de conhecimento com natureza, talvez, não sei. Depois de resto o Sleight of Hand faz todo sentido, lá está pela questão da deturpação, da destreza com os dedos, e o Insight, a capacidade de ler pessoas, nomeadamente naquilo que ao Oracle diz respeito, mas tudo muito bem que um Card-Slinger trupaceiro, como uma espécie de Arcane Trickster, também faz sentido ter uns pontos extra em Insight. Equipamento inicial para o Card-Slinger: 3 baralhos de cartas prontos a usar, em que cada um, ou melhor, um ataque de uma carta corresponde a 1d4 pontos de slashing damage. Depois Explorer Spec ou Entertainer Spec, e depois Leather Armor, que lá está diretamente relacionado com a proficiência, partindo do princípio que iremos manter esta mesma proficiência. Tudo ok até agora? E já agora, o que é que faz mais sentido? Slashing Damage ou Piercing Damage? Yes, ok. Ok, vamos aqui para a tabela do Card-Slinger, onde só ainda diz que está tudo ok. Então é por estar tudo ok. Há classes como o Bard, Druid, Monk, Sorcery e Wizard que especificam quais as armas mesmo que podes usar e não simplesmente o grupo. Ok, acho que nunca tinha reparado nisso. Bem apontado, Marta, muito obrigado. Slashing Damage, ok. Slash all the way. Ora bem, olhando aqui para a tabela. Nível 1, Expertise. Eu já vou explicar o porquê do raciocínio de logo ao nível 1 dar Expertise. Nível 2, absolutamente nada. Nível 3, temos uma habilidade de classe e um ataque extra.
Nível 4 temos o típico Ability Score Improvement, em que ou aumentamos os pontos ou vamos buscar um feat. Quinto nível, Elemental Touch, e já vamos ver o que é isso. 6 e 7 nada. Oitavo, Ability Score Improvement. Nível 9, o novo feat de classe. Nível 10, Improvement. Nível 11, Ataque Extra. Nível 12, Ability Score Improvement. Nível 13, novo feat de classe. 16, Improvement. Feat de classe, Ataque Extra, Improvement. E depois as habilidades de nível 1 de All-in-One Pro Dealer e Deck of Fortune para o Oracle. Expertise. Todos nós sabemos qual aqui é a infame classe que detém esta habilidade. Aquilo que me levou a meter o Expertise tão cedo foi simplesmente para dar um pouco mais de validação ao uso das cartas. Porque as cartas dão muito pouco dano e são finitas, apesar de poderem durar um bom bocado, e na altura pareceu-me bem dar esse tipo de bónus tão cedo, mas o tempo dirá. Aqui o Elemental Touch é esta questão: e se elas não forem finitas? Se não forem finitas, têm que de vez em quando ir a uma loja de conveniência comprar baralhos, da mesma maneira que supostamente a malta vai ao ferreiro comprar flechas. Aqui o Elemental Touch é aquilo que eu disse, a habilidade de conseguir conferir às cartas uma espécie de benesse elemental, como fogo, frio, lightning e ácido. Em retrospectiva, se nós formos olhar para a tabela, temos quase 4 níveis e que não acontece quase nada. Já vamos ver o que é que é isto do A New Hand. Mas lá está, a nível de utilidade, a nível de flavor, a nível de recompensa, na minha forma de ver, fica um bocadinho aquém. Mesmo com essas questões todas. Gostava que houvesse uma conexão com espadas, copas, ouros e paus. Já vamos aí, Bruno. Já vamos lá chegar. Ou pelo menos em parte. Vamos lá ver se vais gostar daquilo que está para a frente. Ora bem, a New Hand. Isto é o tal feat de classe em que varia mediante o arquétipo que nós escolhemos. Se queremos que o nosso Card-Slinger seja um Dealer ou se queremos que ele seja um Oracle. A nível 3, caso nós queiramos ser um Dealer, nós ficamos com vantagem em cheques de Sleight of Hand e cheques de Insight. Pronto, logo aí temos duas habilidades em que rolamos sempre com vantagem. A nível 9 temos a habilidade de Full House, em que interpretamos o campo de batalha como uma mesa de jogo e com uma ação podemos atacar em simultâneo um número de criaturas igual ao nosso modificador de destreza. Agora vem aqui uma série de habilidades com o nome de combinações no póquer. Temos o Straight, em que basicamente o mesmo ataque pode ser aplicado a vários oponentes desde que eles estejam numa linha, em que basicamente estamos a rolar para ver se a carta passa, se trespassa o adversário, e desde que ele se mantenha na mesma linha. E desde que se rola nesse sentido, uma carta pode atingir N adversários. Salvo seja. You can do this a number of times equal to your dexterity modifier after every long rest. Fold. Este aqui é uma habilidade condicionante. É algo mais... Qual é o termo que eu estou à procura? É mais de utilidade, propriamente de dano, em que, dependendo da parte do corpo em que nós nos estamos a focar no adversário, nós provocamos efeitos.
Se acertarmos o alvo na cabeça, ele fica paralisado. Se lhe atacarmos nos braços, a arma ou as armas que eles estão a carregar vão cair. Desculpa. Se for no dorso, no tronco, ele fica paralisado. E se for nas pernas, ele cai. Passando aqui para o Oracle. Enquanto que o Dealer ganhava vantagem em duas habilidades, o Oracle ganha vantagens em persuasão e decepção. E pode usar as cartas para usar o feitiço Minor Illusion. Basicamente as cartas para o Oracle são o seu Arcane Focus. A nível 9 ganha a habilidade de Twisted Destiny, em que ele ganha acesso a feitiços como Fear e Hypnotic Pattern. E depois tem aqui a fórmula para calcular o DC e isso tudo. Blending In a nível 13 desbloqueia novos feitiços, neste caso Misled e Seeming. E depois também acrescenta isto e also become proficient with a Disguise Kit. Muito sinceramente não sei até que ponto faz sentido. Vou deixar aqui um ponto de interrogação. E a nível 17 uma habilidade que eu acho muito interessante, que envolve o uso do dado percentual do D100 e que permite ao jogador, ao personagem, adivinhar o futuro, em que basicamente rola-se um D100. Ao rolar um 100, ele apercebe-se de um detalhe de um grande evento que está para acontecer, mais cedo ou mais tarde. Entre um 75 e um 99, ele consegue perceber sons, formas e todas as outras pistas relacionadas com o evento em questão, que necessitam de ser postas juntas. Entre o 50 e um 74, recebe apenas vislumbres que se acumulam a rumores, que sabe-se lá se são verdadeiros ou não. E debaixo de 50, o jogador não recebe nada. Não pode ser algo tipo de ler pensamentos ou algo assim. Caro Bruno, é por isso que aqui estamos. Pode ser aquilo que nós quisermos. A vantagem é a persuasão. Vantagem de persuasão já tem aqui em cima. Ou será que estás a referir a uma componente de resistir? Resistir a que lhe leia os pensamentos, que sejam intrusivos. Resistir a habilidades que envolvam o controle da mente. Mas vantagem já tem. Ok. Ser ativo. Vamos deixar aqui um ponto. Possibilidade de ler mentes. Ler mentes / auras. Nem que seja só sentir se é friend or foe, não precisa de ser ler mentes, explicitamente falando, mas algo associado a isso. Ok. Deixem ver aqui qual é que é a temática. Muito sinceramente faz sentido que vá por esse rumo. Porquê? Porque aqui na questão do Twisted Destiny, que é a primeira habilidade que ele desbloqueia, o que tu ganhas com isto são feitiços relacionados com, lá está, com a questão da intimidação. Aqui se calhar coisas mais psíquicas, lá está, de leitura, de compreensão. Depois, continuando com a questão da leitura, dar o grande upgrade, que é mesmo a possibilidade de conseguir ver o futuro. Em pequena e grande escala. Digam lá da vossa justiça. Vamos mudar um pouco aqui a premissa. E se calhar aqui esta habilidade também vai precisar de uns retoques. E em vez de nos focarmos na questão de estudar pessoal, de enganar pessoal, de mudar a forma como eles percebem as coisas, no nível 2 estás a receber isso a nível 3 é muito underpower. É justo. Muito provavelmente na altura não fiz essa matemática. E se for at will? At will acabas por incorrer no outro lado do espectro, que é overpowered.
Mas percebo. Continuando o meu raciocínio, assim em vez de ser uma questão de lá está enganar o pessoal e tudo o resto, bater muito aqui na questão da leitura. E como tu disseste, Bruno, na questão de ler mentes, de ler auras, ou quer que seja. Talvez aqui ter algo muito dentro de algo como vantagem em insight. Aqui, lá está, conseguir ler as pessoas e aquilo que elas estão a pensar e as suas intenções imediatas. E depois escalar mesmo até chegarmos aqui em que é possível mesmo perceber os eventos que estão para acontecer na grande escala do universo. Incerteza, passa a certeza, passa a previsão do futuro, passa a alteração do futuro. Algo nessa onda, sim, Bruno. Marta, ele é considerado Alf ou Full Caster? Eu atrevo-me a dizer que é Alf, porque a nível de repertório de feitiços ele não é assim tão predominante. Vou só deitar a Mariazinha e já volto, tu deita. Aqui na questão, e é capaz de ir beber um pouco àquilo que tu apontas, Marta, esta questão de preparar feitiços, enquanto que normalmente temos a questão dos níveis e a questão de preparar feitiços e qualquer relação entre o atributo correspondente. Aqui não há nada disso e existe apenas a predominância ou a proficiência com base no nível, porque é o nível de Oracle que te vai capacitar com feitiços. Mas lá está, se for para enriquecer o repertório de feitiços, isto vai ter que sofrer alguma alteração, mas muito provavelmente irá ser um arquétipo com um forte assento em carisma. E muito provavelmente iria fazer uma pesquisa e fazer algum tipo de comparação entre um Wizard e um Bard. Então, ok, então indo pelo exemplo do Rogue, como disseste que a inspiração a nível 9 é feitiços nível 2 e a nível 13 é de terceiro nível. Estavas a usar o Arcane Trickster, correto? Vou tomar aqui uma notazinha. Ora bem, nível 9 igual feitiços N2 e N13 é igual a feitiços de N3. Temos aqui a nossa pequena cábula. Alto, não é para mudar isto tudo. Sim, o Fighter Eldritch Knight também é assim, o Paladino é que já é diferente, depois por causa de cenas. O Eldritch Knight é dos novos arquétipos, não é? Novos. Não é do PHB? Ou é? Não, é do PHB sim. Então estou a fazer confusão com qualquer coisa. Sorry. É para vocês verem a quantidade de vezes que eu vou ao PHB. Ando para aqui fazer conteúdo homebrew e preparar-se um enredo e a história e a trama e a side quests. Bem-vindo, volta Bruno. Pronto, é isso. Eu estava a fazer confusão com um cavaleiro qualquer, Echo Knight. Passando aqui, muito breve, para as habilidades finais de ambos os arquétipos. Temos a habilidade de All-In para o Dealer, em que aquilo que faz é que em vez de a personagem atacar com uma única carta, ataca com o baralho inteiro. E aquilo que acontece é que o baralho detona no alvo e acaba por o prender. Imaginem as cartas a servirem de corrente, a envolverem o alvo, só que em vez de ser uma corrente estática, elas vão sempre mexer-se. De tal maneira que desferem esta quantidade de pontos de slashing damage, 8d8, juntamente com todos os modificadores associados, como se fosse um ataque normal, porque é um ataque normal. O efeito dura durante 3 turnos, em que se rola constantemente dano. A nível 20 deveria ser capaz de transformar um deck num Deck of Many Things.
Epá, se calhar o Oracle era capaz de fazer uma brincadeira dessas, não? Com muito dinheiro e muito investimento à mistura. Olha, e já agora, ó Bruno, questão para ti. O que é que acontece quando um Gunslinger usa um Deck of Many Things como arma? Ora bem, aqui o efeito dura por 3 turnos, até que cessa o seu efeito, ou que a criatura consiga escapar. Enquanto está restrained, não se pode mexer e não pode atacar. Não sei porque é que tenho isto duplicado. Boa pergunta. Eu sei, eu só faço as perguntas. Ih, caraca. Agora penso. Terias muitos DMs a não autorizar isso, porque o deck pode dar cabo de uma campanha muito rapidamente. Eu até vou aqui ao meu documento original no Homebrewery, que é para ter certeza do que é que está. Onde... Ora bem, all in. Já está em duplicado, está. Mas pronto, das duas, uma. Exatamente, agora estou a lembrar, na altura, aquilo que eu tinha posto para esta habilidade é que podia ser usada tantas vezes quantos baralhos a personagem tiver. E depois, não estou em conversa com o grande Afonso, ele comentou: então pronto, se é uma questão de limite por baralho, ele anda sempre atolado. Sim, é verdade. Da mesma maneira que um típico cowboy anda ali com o cinto e com o coldre cheio de balas, cada uma delas com o nome de um determinado alvo, o Gunslinger andaria com um colete de baralhos. A nível de imagética e de estética, era muito fixe. A nível de prática e de mecânica, se calhar nem tanto, porque podia estar a spamar esta habilidade o tempo todo e dar um bloqueio total ao jogo. Por isso é que tive a ideia de de dar esta condicionante do modificador de carisma, e não sei até que ponto não podia dar uma outra condicionante, que era sempre que ele executa isto, ele ganha um ponto de exaustão. Relativamente à habilidade para o Oracle, aquilo que o Oracle faz, e Bruno, esta é para ti, uma vez que tu falaste, né, em referência aos naipes, aquilo que o Oracle consegue fazer é invocar as cartas de face. É que temos o rei, temos a rainha, temos o valete e temos o joker. Isto aqui também vai requerer algum trabalho, porque isto foi um pouco, a nível de números, foi um pouco às três pancadas, mas tem grandes benesses, no sentido em que tem muitas imunidades, porque são coisas abstratas e que prestam vassalagem apenas a uma única pessoa. E lá está, não fala, mas compreende, é uma habilidade muito fixe para existir apenas a nível 20. Pronto, isso aí nada contra. E ter isto a níveis mais baixos não faz muito sentido. Muito bem, começando pelo rei, aquilo que o destaca, para além dos atributos, e com grande prevalência em força e constituição, ele tem uma espada que desfere um dano considerável, juntamente com 3d6 do dano elemental do caster, do Oracle. E pode usar um feitiço, neste caso o Fear. A rainha tem as mesmas imunidades, tem a mesma relação com o Oracle, no sentido em que não fala, mas percebe aquilo que lhe é dito. Pois o que eu faria é que até poderia haver uma terceira vertente, apenas com esta possibilidade de evocar as cartas. Ou seja, criar um terceiro arquétipo. 2 Squirrel. 4 Cat, 5 Dog, 6 Put, 7 Wolf, mais. Ou seja, o gajo andava sempre com um baralho de cartas tipo infantil. Olha, ao lindo ia gostar desse hipogrifo. A tua criatividade ficou pelo 10. Epá, então, olha, vamos já estipular que seria algo do tipo: o mais baixo era o Squirrel e o mais extremo era tipo Cthulhu. Já estou a complicar-te a vida. Epá, não, tu só simplificas. Ora bem, aqui a rainha, aquilo que a difere do rei. Lá está, há aqui uma maior valência em
componentes intelectuais. A nível de ações, tem um punhalzinho, mas aquilo que realmente a destaca é que ela pode usar estes feitiços. O valete, a intenção para ele é servir, lá está, de escudeiro, em colocar-se diante do Oracle, diante de algum membro da equipa, e para além de dar proteção, ter uma arma com reach, com alcance. Como podemos ver aqui, ele dá bloqueio à criatura a qual é alocado. Ataques infligidos a essa criatura são feitos com desvantagem. Como estava a dizer aqui, a foice que é retirada do Jesser do Darkest Dungeon. Tenho que pedir mais memória ao Linda pelo Natal. Ui. Não há necessidade. Olha, mas por acaso nem sei se tenho aqui mais portas para RAM. Ou se tenho que simplesmente fazer uma upgrade a cada uma delas. É que estes 16 GB duram bem. Muito é fixe. Falando de coisas mais sérias, temos a foice, que dá um dano considerável. Eu só tenho 8, e olha, e tu fazes muito com 8, pá. E eu também faço muita coisa com 8 no meu computador portátil. Mas memória para a minha pessoa, diz Olinda. Olha, Olinda, olha. Dá cá mais 5, aí pela câmara. Isso, pimba, tal. Vai toda a gente a dar uma swing ao cu. Sobras da terra, deem-me a vossa energia. Ou neste caso, deem-me a vossa memória. Depois anda tudo com Alzheimer. À gestão de uma pessoa. Ora bem. Então, temos o nosso Joker com a foice. E depois tem as habilidades de Bestow Curse, de Eyebite, Confusion e Autos e Irresistible Dance. Se bem que acho também que faz sentido ter o Taxas e Dias Laughter. Se bem que lá não tem tanto impacto quanto os restantes, mas Laughter faz sentido. O que acham? O Bruno gosta. Taxas e Dias Laughter. Muito bem. E com base naquilo que foi dito, que foi apresentado, qual é que vocês acham que numa aproximação deve ser o nosso foco? Qual é que é o potencial da classe? O que é que precisa ser mudado com mais urgência? O que é que necessita ser equilibrado? E uma vez mais, caso alguma coisa tenha ficado mal explicada ou por explicar, caso haja dúvidas no ar relativamente a esta classe, esteja à vontade para os colocar. Ter a referência do que a Marta disse. Ok. Ter em consideração as classes similares. Relativamente a este arquétipo em questão, correto? Ao Oracle. Vou tomar aqui a nota. No belo do documento, Oracle. Estabelecer comparações com classes semelhantes e equilibrar os feitiços. Equilibrar feitiços adquirido. Sim, uma vez que nós estamos a pensar em mudar aqui a premissa das habilidades do Oracle para ser algo, lá está, mais intrusivo e mais de compreensão, mais de leitura, logo na primeira habilidade desbloquear de Death Salts ou algo do género. Por isso não me causa espécie. Quase o psicólogo das cartas, mano. O que é que tu achas que o teste do Rorschach é? Em vez de ser com cartas, são com cartões, com borrões de tinta. Olha, tem uma boa classe para Dungeons and Dragons. O psicólogo, em pleno combate com o dragão, em vez do psicólogo, o que é que tu fazes? Eu pergunto ao dragão, qual é, que é a tua relação com a tua mãe? E agora o dragão tem que rolar um Wisdom Save. E ele falha. E o dragão entra num pranto. Ai, minha relação com a minha mãe.
Alguém chamou um psicólogo? Pergunta ao Linda, sim, chamamos um psicólogo. O que é que achas de criar essa própria classe para o universo fantástico de Dungeons and Dragons? E que eles dão sempre gente em qualquer lado, confere, Linda. É verdade. Dão sempre jeito. E a nível de equilibrar aqui a forma como as coisas vão sendo adquiridas. Começar mais cedo, em alguns aspectos. Talvez. Se calhar mudar o expertise. Ops. Mas o que é que se poderia mudar mais aqui? Sei lá, arranjar alguma coisa para tapar buracos. Mas que não seja só para tapar buracos. Tenha algum tipo de propósito, algum tipo de feel. Que seja construtivo para o personagem. Porque lá está, nós chegamos aqui ao Elemental Touch e a partir daqui é tudo mais do mesmo. O que não é necessariamente mau, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Mas de qualquer das formas, eu posso ir fazer um trabalho de casa e a nível da próxima sessão, em que vamos voltar a trazer para o drawing board aqui o Card Slinger, podemos focar-nos nesta questão e nesta. Lá está, vou mudar a nomenclatura, de forma é também ter um bom gancho, uma boa plataforma para me manter focado. Porque a partir do momento em que eu meti o nome do Blending In, já sabia que estava a condicionar. Diz a Marta, sim, tens de preencher esses buracos porque como ele não tem mesmo feito isso, acaba por não estar a ganhar nada muitas vezes. Sim. Acaba por estar um pouco pior que o Sorcerer, que ao subir níveis bloqueia, ganha um único feitiço. Ele tem aquela altura assim que não ganha rigorosamente nada. Tenho que ver coisas temáticas. Nem que seja ganhar mais proficiências. Se bem que mais proficiências também é um bocadinho meh. Mas pronto, vou ver o que é que se consegue fazer. Ora bem, principal foco, tapar buracos, repensar aqui as nomenclaturas e as comparações, arranjar então aqui descrições de habilidades que adotem as novas premissas e depois logo se vê. Vamos continuar aqui este fantástico brainstorm. Muito bem. Em jeito de conclusão, amanhã vou publicar, pois não, Marta, encontrar algo da classe geral que dê para os dois e não apenas extra ataque. Sim. Porque um outro problema que aqui está nesta classe é que há alguns bónus que favorecem mais um arquétipo e outros que favorecem mais o outro. O algo interessante é ter um Oracle que ataca várias vezes. Principalmente quando se calhar o seu leque de habilidades no toque a feitiços é mais limitado do que simplesmente mandar cartas. Ora bem, como eu estava a dizer, amanhã vai sair o novo horário do plano de atividades das transmissões. Posso adiantar desde já que vai ser mais curto. Ou seja, eu vou estar a transmitir em menos dias do que no plano anterior. E há uma boa razão para isso. Eu dei por mim a ter muito pouco tempo. Não só para editar os vídeos das transmissões, mas também para criar vídeos novos para o YouTube. Eu estou com uma vontade enorme de fazer vídeos sobre Dungeons and Dragons, explicar o que é Dungeons and Dragons, já que já se fez um vídeo explicar ao de leve o que são jogos narrativos. Fazer um vídeo sobre o que é Vampire the Masquerade, explicar que componentes, que competências é que são trabalhadas em cada um dos jogos. Também focado um pouco na minha coleção em expansão de jogos de tabuleiro,
dizer o que é que se aprende com cada um deles, é mais daquilo que fiz com o Monstro das Cores. E lá está, se eu quero também estar a produzir conteúdo próprio para o YouTube, não consigo ter uma grande presença aqui nas transmissões. Por isso, vai ser um pouco mais condicionado, mas vamos ter sempre margem de manobra para estar aqui a fazer coisas. Posso já dizer que vai haver um dia que vai ser de escrita e, como sempre, vai estar nas mãos do público decidir o que é que se vai fazer. Se vamos estar a escrever uma história, se vamos escrever um cenário, se vamos fazer game design, ou se vamos estar a fazer o que estamos aqui a fazer hoje, que é pegar em premissas de conteúdo homebrew e dar-lhe um outro tipo de ar e prepará-los para as sessões. E depois vai haver um outro dia em que vamos estar a jogar, ou vou continuar a sessão de ontem de Darkest Dungeon, ou a jogar outro jogo que vocês acham interessante, relevante ver-me jogar. Posto isto, e em jeito de despedida, desejo-vos um bom fim de semana. Agradeço-vos a vossa companhia, as vossas fantásticas ideias, o vosso fantástico feedback. Espero que estejam a gostar tanto quanto eu desta experiência, que estejam a gostar do conteúdo que eu tenho estado a trazer à luz do dia, e que espero continuar a produzir mais e mais e cada vez com melhor qualidade. E evitar ter os lapsos de estar a fazer unboxings gravados com o telemóvel na vertical. Não volta a acontecer. Sorry. Posto isto, pessoal, uma vez mais, muito obrigado. Fiquem bem. Divirtam-se, joguem muito. Protejam-se, que isto aqui está cada vez mais agreste. E vemos em breve. Ou no Twitch, ou no YouTube, ou numa qualquer outra rede social. Eu não estou muito longe, vocês sabem disso. Fiquem bem. Beijos doces.